o primeiro, aí o último é o segundo, e Essa o do meio é o terceira, essa terceiro. terceira. Você tirou essa foto com o Lucas? Já começou? Eu falei, ó. Você falou? Mímica. Você quer que vira? Quer que vira? Essa fonte o meu destino, começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim, e quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás.
Glórias a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Que bênção, né? Deus tem uma carta para nós hoje, tá? É para nós mesmo. Deus tem uma carta para nós hoje. E essa carta vai nos ajudar a buscar aquele primeiro amor que a gente já teve e a gente perdeu. E a gente perde, irmãos, literalmente. Por mais que você fale, eu falo, a gente ama Jesus. Por mais que eu fale, eu amo a minha esposa, o primeiro amor, a gente às vezes perde. E a gente precisa voltar para retornar e buscar esse primeiro amor. Tanto pelo cônjuge, porque senão vai esfriando, acaba. Quanto mais por Cristo. Às vezes a gente na obra do Senhor, a gente trabalha, evangeliza, prega, ora, mas o amor às vezes vai esfriando. E a gente não pode deixar o primeiro amor esfriar. Se esfriar, acaba. Pode ter certeza. De pai para filho se torna inimigo, porque quem perde total amor se volta para o amor do mundo. De cônjuge para cônjuge, se perde o primeiro amor, se torna irmãos em Cristo. Depois de irmãos em Cristo, se torna amigos. Depois de amigos, se tornam inimigos. Então nós não podemos deixar o primeiro amor. Nunca. E quando a gente perde, a gente precisa buscar. Então Deus tem uma carta para nós hoje. Amém? Amém. Vamos orar do jeito que você está. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor faz é tão bom para nossas vidas, Senhor. Mesmo em meio às lutas, o Senhor permanece fiel ao nosso lado. Mesmo em meio às pelejas, o Senhor permanece fiel na frente delas. Mesmo em meio às tempestades, o Senhor permanece fiel dentro do barco para nos dar a direção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também, Senhor, pelos que estão desempregados, por aqueles que precisam de um trabalho, de uma porta aberta de emprego. Nós oramos, Senhor, pelos empresários, Senhor, que o Senhor prepare mais clientes, Pai, para os teus filhos, Senhor, que são empresários. Que eles tenham, Senhor, as suas vendas e que eles consigam, Senhor, realizar os seus sonhos. Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando, que o Senhor abençoe os patrões deles, Senhor, que o Senhor abençoe o emprego, o salário, que o Senhor abençoe aqueles que nos ajudam, que contribuem com a igreja de alguma maneira. Senhor, assim nós te agradecemos, Pai, por tudo e por todos. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro, meu Deus, aos casais, às famílias, que nesse momento precisa, Senhor, de uma cura espiritual, de uma restauração, Senhor, de vida. Porque quando o Senhor restaura a vida, quem foi restaurado, restaura o seu casamento, a sua família. E assim, Pai, nós te pedimos pela Igreja no Lar, por todos que estão, Senhor, aqui presentes, os que estão assistindo em casa e os que vão assistir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um, e nos encher, Senhor, com a Tua sabedoria do alto, para que eu, Senhor, e os irmãos, Pai, possamos transbordar no Teu Espírito Santo, Senhor. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade, Pai. Recebe esse culto racional, Pai, porque o culto é para adorarmos ao Senhor, Pai. E assim, que o Senhor seja sempre bem-vindo em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, em nossa igreja no lar. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na
dor, senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, É glória a Deus mesmo. pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É glória a Deus mesmo. Deus seja louvado. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Obrigado por mais uma oportunidade, mais uma quinta-feira. Faz 2 domingos que nós não vem aqui, né? Tá? Porque não fala da igreja, da palavra, né? Nós sentimos falta. Isso mesmo. E eu uso um versículo que fica. João 14. Aleluia, Jesus. João 14 até o 9. Aí do 9 tem um versículo que fica no 17. É uma passagem da Bíblia que é muito conhecida, mas pode ser não ter acontecido algum pouco. O São Antônio faleceu, né? O da Lídia, né? Aí tivemos que ir lá em Jundiaí, ver ele lá e pedir para Deus a alma dele, né? E o pastor falando lá, né? Teve um pastor que deu a palavra lá no velório dele e foi uma palavra que tocou muito, né? E chamou muita atenção esse versículo. E fala em João 14, do 9 e um pouquinho no 17, que é uma palavra bem forte também. E fala assim, Jesus, não se perturbe aos vossos corações, crendo em Deus, crendo também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito. Vós preparais lugar. E quando eu for,
vós preparar lugar. Virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para quem onde eu estiver, esteja vós também. Eu já sabe para onde vou, e conheço o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vós vais. Como podemos saber o caminho? Digo-lhe, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não por mim. Se vós me conhecerei, em mim também vós conhecerei o meu Pai. Já desço agora e conhecerei, e tendo visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-lhe o Pai, quem o basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo com vós e não me tende conhecido. Felipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra o Pai. No 17, fala também um pouco da promessa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conhecer, porque habita convosco, habita convosco e estará em nós. Então, essa palavra é uma palavra que fala que Jesus, ele veio, Deus mandou Jesus, né? E sendo que Jesus era a palavra de Deus, né? Tudo que Jesus falava era Deus falando no ouvido de Jesus para falar para nós o que nós teríamos que fazer nessa passagem na terra, né? Ele veio para salvar a nossa salvação. E domingo, naquele momento que eu vi o vô da Lígia lá, né? Eu não quis falar lá, né? Mas dentro de você sente, né? Era um irmão querido, né? Na igreja dele lá e na família. E você mesmo, você sente que aquela pessoa, ela está com Deus ou não está. Nós somos crentes, né? E nós sabemos como que é a caminhada. Nós sabemos que ele estava ao lado de Deus. Você sabe quem é a pessoa que era um momento de felicidade e ao mesmo tempo de tristeza. Tristeza por ele não tá ali conosco, né? Apreciando, porque nós tínhamos combinado um café da manhã com ele, naquele dia do falecimento dele. Nós tínhamos combinado um mês antes que nós ia lá e combinar ali, não combinamos, mas foi o sepultamento dele, né? Mas mesmo naquele lugar ali, me deu uma felicidade de vir ali falando assim: nossa, mas ele está do lado do Pai, coisa gostosa, coisa melhor no mundo do que ela está ao lado do Pai. E ali eu senti ali que ele estava do lado do Pai e com a esperança que nós siga também a palavra de Deus, né, de Jesus, que nós possa seguir o caminho de Deus, procurar as coisas certas, não procurar as coisas erradas, mesmo que você esteja num caminho de aflição, sendo que eu sei que não é fácil, é difícil, mas com Deus você sabe que no final de tudo você sabe que você vai estar na glória junto com Ele. E sendo que o pecado está aí, né? O pecado, depois que Jesus fez o homem e a mulher, né? E colocou aquela árvore do conhecimento, ali no momento que Jesus colocou aquela árvore lá, ele sabia que o ser humano ia lá e ia comer daquele fruto proibido, né? E ali vinha o que nós passa hoje, né? Que é a morte, né? Se não fosse aquele fruto ser comido naquele tempo, não existiria morte, não existiria aflição, não existiria angústia, só existiria felicidade. Mas Deus colocou aquela árvore, mas sabendo que o ser humano era pecador, né? Mesmo naquele tempo lá já era
sentia que ia acontecer. E mandou o Filho dele para nos salvar, para fazer a nossa salvação. Aleluia. Amém? Amém. Essa foi a palavra que tocou no meu coração. Glórias a Deus. Isso aí. Glória a Deus. Fique à vontade. Glória a Deus. Salve, amada igreja, que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo é motivo de alegria estar aqui nessa noite. Por mais que muitas das vezes tenha o pró ou contra, mas o Senhor continua fiel. Quando eu e você obedece, o Senhor continua fiel e nos abençoando. Por mais que muitas das vezes eu e você quer parar, mas no nosso íntimo o Senhor fala, continua. O Senhor nos convence a continuar. O Senhor nos dá bom ânimo. O Senhor nos dá esperança. A esperança que um dia Ele vai voltar e que eu e você vai ser salvo. Que a tua casa vai ser salva. A tua família vai ser salva. Isso é motivo de alegria. É uma esperança muito grande que eu e você almeja lá naquele último dia ter aquela coroa, a coroa da vida eterna. Eu e você almeja esse dia. Mas enquanto não chega, vamos adorando ao Senhor. Em Isaías 61, no primeiro versículo vai falar: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que planteia, para semear aquele que planteia em Sião, para dar-lhe beleza em lugar de cinza, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvore da justiça e plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Então, na minha atitude, na sua atitude, o Senhor é glorificado. Mas eu e você é uma árvore. Eu e você, muitas das vezes, o mundo vai tentar me atingir, tentar te atingir em prantos, em choros. Mas o Senhor fala sobre alegria. O Senhor fala sobre alegria que a presença dele dá. O Senhor fala que eu e você vai colocar uma veste de louvor. Essa veste não é essa veste comum que eu e você coloca, mas é uma veste do céu, é uma veste que o Senhor coloca em mim e você, e ninguém tira. Aquilo que o Senhor dá para mim, para você, para sua família, ninguém tira, ninguém pode mudar, ninguém pode interferir nessa situação qual o Senhor já fez na minha sua vida e já foi decretado. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. E aí, DJ? Bora falar um pouquinho para nós? Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Nós havíamos preparado uma pregação hoje, né, pastor? Eu não, devido a alguns acontecimentos, eu não consegui fazer. Eu vim pedir desculpa publicamente. Sim, mas a gente tem que ter um momento com Deus para que a gente consiga consagrar esse momento para poder trazer para os irmãos. E essa maneira eu acho que ela tem que ter um certo tipo de intimidade, um certo tipo de tempo, sabe? Separar, e a gente fica nessa luta diária da gente, né? A gente acaba entrando no automático e vai pensando nos afazeres da casa, assim como Marta, mas não fica aos pés de Jesus para poder aprender. E eu estou aqui também para confessar. Eu
estava vindo para cá agora e recebi uma notícia que abalou a minha cabeça, abalou a minha estrutura, e eu gostaria de dividir com os irmãos. Antes de eu vir, na hora que o senhor estava pegando o Vitor, eu recebi uma ligação da minha irmã, e nessa ligação ela colocou numa chamada de vídeo e meu pai está no hospital. Ele acabou de sofrer um derrame cerebral e não está falando nada com nada. E a hora que eu vi essa situação, eu me lembrei de alguns meses atrás, quando a gente se reuniu na casa da minha irmã, numa comemoração de uma festinha de aniversário da minha sobrinha. E o meu pai, ele é um cara muito rude, ele é um cara muito duro, sabe? Ele não para pensar, ele fala o que tiver na telha, ele nem se preocupa se você vai gostar ou não. E no momento que eu vi ele agora, nesse exato momento que eu comecei, você reconhece ele, pai? É o Lucas, seu filho. Não sei quem é. Mas você sabe quem eu sou, pai? Eu sou sua filha. Eu não sei quem é. Mas eu lembro de tudo. E ao mesmo tempo não lembro de nada. E começa a falar enrolado, começa a falar de um monte de coisa que a gente não consegue ligar um ponto no outro. O que eu estou falando aqui? É que muitas das vezes a gente passa por situações que a gente decide, às vezes, ou se afastar, ou às vezes cortar vínculo. E é nesses momentos, ou no momento da morte, que a gente vai ter que fazer uma reflexão de vida, da importância da pessoa, do que aquela figura daquela pessoa representa na sua vida. Porque muitas das vezes a gente vai oferecer ajuda ou vai querer ter uma boa vontade de ajudar alguém que a gente sente empatia, que a gente gosta, a gente quer ver bem, a gente vê um certo tipo de prosperidade na pessoa que às vezes ela precisa só de uma mão. E para quem você não quer conviver? E para quem realmente às vezes feriu você? Porque eu não dou outra coisa mais dolorida do que palavras mal pensadas, dirigidas a um coração que recebeu. E aquilo martela, aquilo dói, e chega no momento que, olha, essas vidas, elas vão se encontrar de novo, mas às vezes num cenário diferente. Um cenário que às vezes não é favorável a ambas as partes. E que a única palavra, a única linguagem que vai ser deferida para aquela outra pessoa, ela tem que ser a linguagem do amor. Ela tem que ser a linguagem do perdão, porque eu acredito que ninguém levanta de casa de manhã cedo com a intenção de querer errar. Todos nós saímos com uma intenção de querer acertar. Às vezes a gente acerta 7 coisas, erra 3, mas às vezes o foco é sempre no negativo. Aqueles pontos, aquele certo ponto que a gente conseguiu acertar 7, muitas vezes ele é ofuscado pelos 3 erros. Então, assim como eu vejo a situação do meu pai agora, eu vejo também os acertos dele. Às vezes que ele se sacrificou para mim poder me alimentar, para poder me educar, né? Da maneira que ele tem e da maneira que ele recebeu. Porque agora eu sou o pai. E eu consigo entender que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Não consegue. O pai dele foi um homem muito rude. Da mesma forma que às vezes ele tenta não ser, mas acaba sendo. Tenta fazer aquilo que o pai dele não fez, mas de uma maneira ou outra acaba tendo vestígios da educação que ele teve na infância dele. E ele acaba aplicando isso às vezes sem perceber e achando que para ele está tudo bem. Que é uma maneira até mesmo de não ser falso. De achar que por ele ser meio sem papas na língua, só vai ficar perto dele quem é verdadeiro, quem aceita. Mas a gente sabe que na vida é um jogo de cintura o tempo todo. E o tempo todo você tem que analisar, você tem que dosar e tem que ter sempre na mente a temperança como sal. Se você colocar muito, você salga. Se você colocar pouco, às vezes não vai fazer tanta diferença. Mas a gente tem que ter a nítida consciência que nós devemos a nossa consciência a Deus. E que se tiver tempo ainda de poder fazer alguma coisa para que possamos remediar uma situação, para que a gente consiga entregar
esse tão difícil perdão, que muitas vezes na hora do caixão é que você vai entregar. E é esse momento que ninguém vai escutar. É esse momento que corações não vão se unir, que um não vai olhar dentro da bola do olho dele mesmo e vai falar: eu te perdoo, ou vai falar um sentimento de gratidão, vai lembrar uma boa ação, para que no final de tudo cause uma reflexão, porque eu acredito que o corpo morre, mas a consciência fica. Essa consciência ela fica porque vai ter o juízo final. Senão não teria como a gente ser julgado por uma coisa que a gente não lembra. A gente pode ficar adormecido na morte, até o tempo do juízo, mas eu acredito que todas as coisas serão reveladas naquele dia. E acredito também que Deus vê a intenção do coração. E a intenção que a gente tem que ter é fazer as coisas para que a gente consiga tirar todo o entulho que tem de dentro da gente. Que a gente saiba esvaziar-se e de alguma forma poder se completar da boa obra que Cristo nos move. Porque Ele veio para os pecadores, certo? Ele veio para aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade, para aquelas pessoas que não tiveram todas as suas necessidades saciadas e que por anos e anos não tiveram aquilo que às vezes que para a gente já é normal. Ter o amor, ter o acolhimento, ter a estrutura. Muitas dessas pessoas não têm isso. E a gente saber olhar e ter aquele coração de servo. Da mesma forma que a pessoa me feriu, eu vou servir ela. Se o seu inimigo tiver sede, dê água de beber. Isso, às vezes, é bom em palavras, mas em ações. Às vezes o seu inimigo é seu pai. Às vezes o seu inimigo é sua mãe. Às vezes o seu inimigo é os seus irmãos. É aquele irmão que você falou: meu, nós estamos juntos, nós estamos fechados. A gente está aqui, o que acontecer com o seu, eu pulo na bala. E chega no momento do pular na bala, quem está lá com você? A você, o Senhor, vendo toda aquela situação. Então, eu vejo agora, nesse momento, que ele perdeu a memória. O que ele lembra que ele falou de mim? Eu pude ver a imagem dele, pude conversar com ele me respondendo de alguma maneira enrolada, mas eu tenho certeza que ele não lembra as palavras, as últimas palavras que ele falou para mim, a arrogância que ele me tratou e eu tratando ele com tanto amor. E aquilo, sabe, quando no momento você fala assim: ah, meu, quer saber? Chega, eu tenho minha família, eu sou casado, se ele quer ficar com essa arrogância, ele vai ficar sozinho. Foi a decisão que eu tomei alguns meses atrás. E agora me dói, porque eu não sei o que vai acontecer. Porque pelo fato da arrogância dele ser tão grande, ninguém quer ficar perto dele. Nenhum dos filhos querem ficar perto dele. Como que um homem vai conseguir sobreviver sozinho, sem amor? Sem que alguém às vezes vá pagar o preço. Eu estou falando de mim e tem uma câmera também aqui me filmando. Talvez seja um momento de eu quê? Eu tenho que pegar meu pai e me trazer para cá. Porque eu não acredito que às vezes meus irmãos vão querer fazer isso. Vão querer abrir as portas da casa deles para poder receber ele. É o momento que o amor troca de posição. Porque muitas das vezes, no nosso crescimento, os nossos pais sacrificam a vida para poder cuidar da gente. E às vezes o pai tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 filhos. E às vezes os 5 filhos não vai fazer aquilo para o pai, que é um só. Ou para a mãe, que é uma só. É aquele velho ditado: mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos às vezes não acolhem a mamãe. Então, a reflexão que eu trago para os irmãos é essa: de saber que todas as coisas devemos consciência a Deus. E que muitas das coisas às vezes vão nos machucar. Mas eu acredito agora nessa fase minha da minha vida, que às vezes o que vai nos machucar é aquilo que nós permitimos nos machucar. É aquilo que às vezes a gente aceita. É como se a pessoa desse um gole de veneno pra gente, e a gente falar: tá bom, eu aceito, eu vou tomar isso aqui. E você tomar o veneno. Mas se você não recusar, você não vai se ferir com aquilo. Aquilo não vai te machucar. Aquilo não vai te trazer um transtorno mental, onde você vai entrar num loop e diversas vezes você vai se pegar pensando naquela situação e você vai remoer aquilo e você vai constantemente reviver aquilo. É o que causa o trauma nas pessoas. É o que a gente fala, né, na linguagem do psicológico, que é a pessoa ficar realmente traumatizada com aquilo
E o tempo todo ela revivia aquela cena, revivia aquela cena, revivia aquela cena. E aquilo é tão forte na cabeça da pessoa que aquilo não está acontecendo mais. Mas ela está sentindo a sensação, ela está suando frio, ela já está com as mãos pingando, já falando, nossa, mãe, eu lembro que daquela eu estava assim. Mas se eu olhar em volta dela, ela está dentro da casa dela, ela está com o ar-condicionado ligado, ela está dentro do conforto, mas o terror está na mente. Então que a gente possa, de alguma forma, entregar todas essas ansiedades para Cristo. Porque Ele fala que o jugo dele é leve. Eu acredito que é esse fardo que às vezes a gente tenta arrastar por tantos anos e às vezes o bendito do orgulho não deixa a gente entregar isso. E se a gente parar para perceber, a gente fala de tantos pecados por aí, mas o primeiro pecado que eu acredito que apareceu no mundo foi o pecado do orgulho. Satanás caiu por quê, pastor? Por causa do orgulho, da soberba. Você entende? E até hoje leva isso a ferro e fogo. Levanta eles e os demônios totalmente preparados e alinhados entre eles. Para que aquilo que é a decisão, que mesmo que ele saiba que ele é perdedor, ele levanta todo dia compromissado, em harmonia com os seus súditos, para poder cumprir aquela promessa, mesmo sabendo que não haverá vitória, mas querendo arrastar o máximo de pessoas com ele. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes a gente tem ranço com um com o outro e a gente quer levar o máximo da família para que a gente fique ao nosso lado. E o negócio é a neutralidade, é a gente deixar aquilo de lado, não deixar a corda ficar prendendo a nossa mão. A gente tem que soltar a corda e deixar ela aí. Então eu vejo que agora, nesse exato momento, de tudo que eu pude viver e de tudo que aconteceu comigo, eu vou preferir ficar com os acertos. Aleluia. E de alguma forma que eu puder ajudar, puder somar e puder um dia lembrar disso também, porque isso acabou de acontecer. Eu saber que as palavras que eu usei, elas serão as minhas testemunhas. E também de uma forma que é muito difícil e às vezes a gente cai em contradição, que é viver o que prega. É viver aquilo que fala, é bonitinho nas palavras, dá uma entonação de voz, dá uma coisa que impacta o irmão, às vezes o irmão sente aquilo, chora, tudo, mas na hora de viver mesmo. Porque nessa altura da minha vida, eu já não consigo mais ver as ilusões atrapalharem a minha vida. É a verdade nua e crua. Ou você vive aquilo, o que prega, ou você vai ser simplesmente uma arte cênica. É mais fácil a gente ir para a Globo e ser ator. Porque daí pelo menos vem um prolabore bom aí para a gente poder ajeitar a nossa vida financeira. Caso contrário, não vai precisar ficar, sabe, é o irmão aqui perante os irmãos, é o cara bonzinho, o cara paciente com a esposa, é o cara que consegue conciliar todas as coisas perante a sociedade. E quando os seus olhos não tem ninguém te vendo? Quando é só você e as pessoas do seu íntimo, qual é o seu comportamento? Como que a gente vai conseguir lidar com as situações que são totalmente desagradáveis? E principalmente usar de um coração samaritano, de você ir lá ajudar aquele que você não conhece, ou principalmente aquele que não favorece, aquele que você não vai conseguir tirar benefício nenhum, você simplesmente vai dar. E é assim com Cristo. Você vê todas as coisas com Ele é de graça. Se você for ver no trabalho do ocultismo, tudo você tem que pagar. E tudo é um preço árduo. Nada é barato. Sempre te custa alguma coisa. Então que a gente possa fazer aquilo que Deus quer. E aquilo que eu falo com consciência para mim poder aprender também e não ficar só em palavras. Que é tirar um tempo para Deus. Que é preparar a palavra, poder estudar. Se a gente não conhece, procurar quem saiba, para que a gente consiga se alimentar de boas coisas na mente, para que aquilo que às vezes nos causa trauma, ele não tenha espaço, porque dentro de você só está luz, você só está focando em coisa boa, você só está focando em prosperidade das coisas, que as coisas se multipliquem. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ter aquilo que você precisa no momento que você precisa, e de alguma forma santificar isso, porque se todas as coisas a gente entregar na mão de Deus e santificar, os nossos planos serão bem-sucedidos.
Caso contrário, se a gente fazer alguma coisa, e mesmo assim que pareça clichê, né? Ele fala assim, ô Deus, o senhor está no negócio? O senhor concorda com isso? Nossa, eu vou estar fazendo isso. O que você acha, Deus? Dá um sinal, alguma coisa. Eu acredito que essas palavrinhas chaves, quando você chama Deus para intimidade, é quando Ele fala, eu estou no negócio. E quando a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, ou às vezes sem pensar, é onde às vezes a gente quebra a cara. Então, é uma reflexão que eu trago para os irmãos de vida, de alguém que sofreu bastante e também fez de tudo para ajudar, de todo o coração, organizando até as palavras para poder falar, sabe? Para não falar palavras que iriam rebater aquilo. E agora eu estou vendo uma situação onde a pessoa não lembra de mim. Eu vejo uma situação muito diferente agora, porque, eu lembro de tudo. E olhar para aquilo com amor é um desafio. E vou falar para vocês, às vezes é fácil perdoar o vizinho, agora o uso de casa é difícil, porque a pessoa te conhece, sabe? E também exaltar, às vezes, um pouco a memória daqueles que foram bons. Porque aquilo lá foi uma escola pra gente. Aquele tempo que a gente passou com aquela pessoa boa, que às vezes você não consegue enxergar o luto, vem um sorriso no rosto, porque você sabe onde o cara foi. Você sabe quem ele foi. Você entende? Nós que somos humanos conseguimos ter essa dimensão boa. Você imagina o nosso Pai que está nos céus, esperando, aguardando o nosso momento. Então que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, fazer uma oração de consciência, para que essa consciência predomine sobre a nossa cabeça e que diante de todas as pessoas a gente consiga ter um comportamento sensato e, acima de tudo, entregando todas as coisas na mão do Senhor. E como é difícil, a gente tira e a gente pega. A gente põe na mão do Senhor e a gente pega de novo, com medo. Mas sim lembrar sempre daquela passagem do barco, de Jesus e Pedro. Ele olhou para o lado e sentiu o medo. Então é como se ele realmente tivesse pegado todo aquele problema e falasse assim, esse problema é meu, esse aqui é meu. E ele vai afundando com o problema. Ele vai afundando com o problema. E Jesus estica a mão e fala, olha para mim, pensa comigo, tudo isso é passageiro, tudo é um cenário. Você está, você não é. Você está desse jeito, você não é. Então todas as coisas estão em sequência de mudança, todo o tempo. Então, meus irmãos, que em nome do Senhor Jesus a gente consiga entregar nossas ansiedades. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes, repito, as palavras são bonitinhas na teoria, só que na hora de aplicar as coisas fogem do controle. Aonde você fala, põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tem o que fazer. Aí vem Deus e providencia aquilo que você não esperava. Então, não entender o que Deus vai fazer e como vai ser é a chave. Porque eu entendi uma coisa, eu não quero ser mais um inteligente de querer ter o controle sobre todas as coisas. Quem tem o controle sobre todas as coisas é Deus. Então isso está acontecendo na minha vida agora, essa reflexão está acontecendo aqui agora, daqui a pouco eu vou enfrentar outras coisas. Só que tudo isso é por um grau de consciência, de amadurecimento, que a gente tem que saber que a gente é dependente de Deus e que todas as coisas acontecem por Ele e para Ele. A gente é um convidado a participar da vida de Deus. E a gente aqui é ministro, a gente ministra as coisas de Deus, nada daqui é nosso. Tanto na terra física como no administrativo. Se você não pagar o IPVA do seu carro não é seu. Se você não pagar o IPTU da casa, a casa não é sua. Tudo vai ficar aqui. Então, gente, sem apego com nada. E simplesmente vivenciar o dia. Que nem eu cheguei aqui falando que eu estava no automático. Eu estou correndo para lá e para cá, estou fazendo um negócio, estou entregando, estou fazendo, estou fabricando. Só que também eu não estou vendo a minha vida. Às vezes eu não tenho tempo de fazer assim. Deixa eu sentir a água cair na minha mão. Olha a água caindo na minha mão. Eu não tenho, porque esse momento eu estou aqui pensando que eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. E às vezes a gente esquece de dar um abraço na esposa. Esquece de falar uma palavra bonita antes de sair. Porque você sai e você não sabe se você vai voltar. Então aquelas coisinhas chaves, sabe? De deixar sempre uma mensagem nas entrelinhas da vida. Que a gente possa fazer isso e ter essa harmonia
de sempre deixar as portas abertas para poder entrar, saber manejar aquela força contrária que vem com a gente para poder nos machucar e saber destinar o nosso coração e focar no que é realmente importante. E o que é importante é o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É dessa forma mesmo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Não, não? E acende a chama. Então sai. Digita em cima aí, filho, que não parece, não. Esse aqui, né? É, mas não é isso aqui. Esse? Vira aqui. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam de lábios e um coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual.
Que bênção, hein, irmão? Maravilha, né, irmãos? Acho que se a gente parasse agora, já estava todo mundo alimentado, né? E obrigado pela oportunidade de vocês estar nos dando também. Cada um de vocês. Engraçado que Deus foi trazendo casais. E eu orava muito, sabe? E Deus é testemunha disso. Eu orava muito por uma pessoa um pouco mais eloquente. E louvado seja Deus. Por você também, Lígia. Você, o Valmir, louvado seja Deus, né? Que vocês sabem para onde o vô foi. E a Bíblia nos ensina que um dia nós iremos revê-lo. Todos nós. De uma forma transformadora. Mas a gente vai se rever. O Lucas e a Mabi. E é isso aí, filho. Pode bater aí, filho. Pode bater. E é isso aí, porque a Bíblia Sagrada nos ensina aquilo que Cristo nos ensina. A gente precisa se esforçar todo dia. Todo dia. O que me tira muita paciência da minha vida é a minha dor. E a dor literal, né? Todos vocês sabem. E às vezes, irmão, eu fico eloquente, né? Mas eu não surto na minha casa, sabe? Mas não é fácil não. E às vezes a gente tem que medir muito as palavras na hora que você vai falar, quando você está com dor, quando você está bravo, quando você está com rancor. Tudo a gente tem que medir as palavras, porque senão nós saímos fora da nossa razão. E quem começa a trabalhar depois no nosso coração, irmãos, é o nosso eu, tá? Não é o diabo não. Tem coisa que nem o diabo tá, tem coisa que é nossa mesmo. O diabo vai dar se a gente não se conserta. Aí ele começa a agir. Porque ele não vai entrando assim, já viu? Não, pera lá, nós somos servos do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Nós nos esforçamos a galgar degraus espirituais na busca da graça e do conhecimento para crescer. E Cristo está conosco. Agora, quando a gente abre a brecha e a gente se acomoda na brecha, aí o que Cristo vai fazer? Simplesmente, muitas das vezes, acontece o que acontecia no Antigo Testamento. O povo de Deus andava com Deus enquanto tinha um juiz. Quando o juiz morria, o povo de Deus saía fora do caminho do Senhor. Aí o Senhor mandava, permitia que o inimigo fosse lá, né, e castigasse o povo dele, para que o povo dele se voltasse para ele. Irmãos, numa dessas daí, às vezes nós somos castigados de alguma maneira porque o Senhor nos ama e Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. Só que quando erramos ou pecamos, vem uma consequência, seja ela pequena ou grande. Então aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. É a lei da semeadura. Às vezes as pessoas plantam rancor na vida da gente. E a gente precisa plantar amor na vida delas. Olha que colheita, olha que plantação diferente, diferenciada. E o mesmo amor que eu planto dentro da minha casa, eu tenho que plantar aqui na igreja, eu tenho que plantar na rua, eu tenho que plantar no meu trabalho, eu tenho que plantar em todo lugar. Porque o dia que vocês veem eu diferente em algum lugar, irmãos, não é o Marcelo. Porque eu tento e me esforço ser, porque eu sou na minha casa e em todo lugar. Porque senão a gente vive uma vida de hipócrita. E a Bíblia Sagrada fala que hipocrisia não é do reino de Deus. Então, hipocrisia não é do reino de Deus, então os hipócritas, né? Por isso que muitos chegarão lá e dirão: Senhor, Senhor, que alegria está na tua glória.
Tá na minha agora, é uma alegria mesmo, mas eu não te conheço. Mas o senhor não lembra de mim, não? Eu preguei no seu nome lá, expulsei demônio, curei no teu nome, mas eu não te conheço. Sabe por que muitos chegarão naquele momento e dirão: Senhor, Senhor, e ele dirá que não conhece? Coloca aí, Lucas, por favor, aí, ó, na telinha aí, para os irmãos acompanharem. E muitos que dirão Senhor, Senhor, é porque eram cristãos, né? Hoje eu conversei com a doutora, né, que é fisioterapeuta lá, do SUS, né? Minha de um monte de gente, minha, da ele, de um monte, tadinha. E hoje eu estava lá fazendo uma acupuntura lá com ela na orelha lá, e aí no finalzinho eu falei para ela, né? Falei assim: dá a sua mão para mim. E aí, porque você vê quando a pessoa está sobrecarregada espiritualmente. Porque você que age, você é um núcleo. Você é um núcleo, o Valmir é um núcleo, o Vitor é um núcleo. Por quê? Trabalha, às vezes, num lugar aonde as pessoas, e tem muitas pessoas, que sugam a energia. Você entendeu? A boa. Não é que vai deixar ruim, é que nos cansa. Nos cansa. Às vezes tem um lugar que você vai que você fica cansado, irmãos. Porque as pessoas te sugam. E aí o que acontece? Você precisa recarregar essa energia. Você não cansa ao trabalhar? Você não precisa dormir para ficar, né, descansado? É a mesma coisa espiritualmente. Você cansa porque a sua energia é sugada. Você se volta para Cristo para que Ele te restaure. E através de oração, através de uma palavra, e você é restaurado. Porque a prática do Cristo Senhor é restaurar a vida. Olha que maravilha. Pastor, ora a Deus para restaurar o meu casamento. Não, eu vou orar a Deus para Deus restaurar a tua vida. Porque o teu casamento, quem vai restaurar é você. Deus não restaura casamento. Deus restaura a vida. Deus não restaura a família. Deus restaura a vida dos membros da família. Para que eles voltem ao primeiro amor. Aí quando volta ao primeiro amor, esquece o aborrecimento, esquece o pecado, esquece o erro, esquece o rancor, esquece tudo. Por quê? Porque nós voltamos ao primeiro amor. Quando você é novo convertido, o amor que você tem dentro de você é tão grande que às vezes supera tantas coisas, irmãos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 2, apenas 7 versículos. Olha só. Mensagem à igreja de Éfeso, né? Semana passada a gente leu Apocalipse 1, mas hoje a gente vai rever aqui, ó, somente essa igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí o 2 fala assim, esse é Cristo, viu, irmão, falando com João, mandando João levar uma mensagem ao anjo da igreja. Quem é o anjo? O anjo, na Bíblia Sagrada, é um espírito ministrador. Amém? Então guarda isso na sua cabeça. Se um dia você falar para uma pessoa assim, olha, você, ao seu redor estão os espíritos ministradores do Senhor, acampados. Se ela se assustar, não a repreenda,
Porque às vezes ela não tem conhecimento que os anjos do Senhor são espíritos ministradores. Porque é difícil você ouvir uma igreja pregar sobre espíritos ministradores. Não é verdade? Você vai ouvir falar de anjo, mas não de espírito ministrador. Agora aqui Cristo está falando assim, olha, vai lá e fala para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o líder da igreja. É o anjo ali em si. E dentro do líder tem o que, irmãos? Quem tem dentro de você? Espírito. O Espírito. E é um espírito que? Calado? Mudo? Não. É um espírito ministrador. Você está vendo como que a Bíblia é coerente para nós? Forte, né, irmãos? E aí João, ele recebe essa incumbência, né? Para ele ir lá e dizer que quem mandou ele lá ainda foi Cristo. Olha só. O 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho. Olha, irmãos, tudo que você faz, Cristo conhece tudinho. Por isso que além de você estar escrito no livro da vida, você também está escrito no livro das obras. Então a Bíblia Sagrada em Apocalipse também vai dizer para nós tomar cuidado para que as nossas obras, todas elas que a gente já fez, não sejam apagadas. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente esquece do primeiro amor. Nós não podemos nos esquecer, eu não posso esquecer quando eu conhecia ele. Primeiro amor. Você não pode esquecer do seu primeiro amor também pela sua esposa, pelo seu marido. Nós não podemos esquecer o nosso primeiro amor por Cristo. Olha que Cristo, ele é tão enfático aqui, ó. Eu conheço as tuas obras. Aí ele continua. O teu trabalho é a tua perseverança. Irmãos, trabalho, obra e perseverança. A pessoa não cansava. Ela perseverava. Não, o meu chamado é esse, eu vou estudar, então para crescer nesse chamado. A obra que eu tenho que fazer é essa, então eu vou aprender a fazer melhor ainda, porque para Deus tem que ser o melhor. Não é o tempo que tem que ser o melhor para Deus, não, irmão. O tempo é você, sou eu. O melhor para Deus é o templo, mas é o templo vivo. A gente pode fazer essa garagem aqui um dia aqui, vira um templo, mas pinta de ouro essa garagem. Vai chegar a tribulação, irmão. E quando chegar a grande tribulação, vai vir fogo. E o fogo vai acabar com tudo. Agora o templo, tá? Bate o dedinho em você aí, ó. Você é templo. Templo. Existe um espírito dentro de você, espírito de profeta. Mas existe o Espírito Santo também. Então você é templo dele. Então faça o melhor para o seu templo, para que o Espírito Santo não saia dele. Lembra quando Davi vai orar e fala para o Senhor: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Às vezes a gente faz um errinho, irmãos. A gente já fala para o Senhor: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor, não retire de mim o teu Espírito. Você já imaginou nós sendo o Espírito do Senhor? Aí ele continua, irmãos. Perseverança é que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Olha que forte, irmão. E tu o achaste mentirosos. Se um dia eu falar algo aqui que for mentira, na hora, irmão, vocês têm que me cobrar. Porque ninguém pode sair daqui com uma mentira. A gente pode falhar. Às vezes você fala uma palavra, você pode confundir, né, um estudo com o outro aí e acabar errando. Somos seres humanos.
mas mentira não. Por isso que a gente toma um cuidado muito grande para deixar alguém vir aqui na frente falar alguma coisa. Porque quando fala, é nós que comem aí na frente. É os irmãos que comem lá na casa deles, quando eles vão assistir. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Cuidado da onde você ouve uma palavra. Principalmente de Deus. Coloca as pessoas à prova. Principalmente quando você vê que saiu uma enganação de lá. Então a gente precisa tomar um tempo e um cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa traz uma palavra, um texto, fora do contexto. É isso aí. E engana quantos? Engana muitos. Muitos irmãos. Muitos são enganados. Porque às vezes estão numa igreja e aí às vezes, né, quem está pregando, ou quem está ministrando, ou quem está ensinando, às vezes acaba, né, dando um texto só para ter um pretexto, né? Principalmente na hora de pedir dinheiro dos outros. Então, coloca a prova, irmãos, tá? Que esse povo aqui nos ensina. Eles colocavam a prova, aqueles que se diziam, eu sou pregador, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. Esse povo aqui não deixava passar barato não. Por isso que nós é voltado para o ensino bíblico mesmo. Porque nós precisamos aprender. E esse povo amava aprender. Porque eles amavam fazer a obra do Senhor. Só que a gente vai ver que tem um errinho também aí. Aí o 3. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Olha o que Cristo está falando para João. Olha, leva essa palavra para aqueles irmãos, para o anjo da igreja passar para toda a igreja. Fala para aquele povo, olha, eu sei. Cristo está falando para nós hoje, irmãos. Eu sei o quanto você trabalha. Eu sei o quanto você está cansado. E muitas das vezes cansado da opressão, do peso, do lixo que os outros depositam dentro de você. Eu já disse uma vez aqui, repito, não deixa os outros jogar lixo dentro do teu coração, irmão. Lixo tem que jogar no lixão. Lixo tem que pôr no saco de lixo. Então não deixa as pessoas jogar lixo na sua vida, não. E se jogar, você tem que saber o que vai fazer. Ou você vai reter o lixo. Ah, tadinho, eu gosto tanto dela que eu vou guardar esse lixo aqui, mas depois eu jogo fora. É tarde. Não espere para jogar fora. Você tem 8 segundinhos para você fazer isso. Guarda na tua memória de novo, hein? 8 segundos. Veio uma palavra, você tem 8 segundos para você devolver ela, para você catar o lixo dos outros, jogar para ela de volta. É lógico que, se Deus te levantar como um conselheiro, então Ele vai te levantar como um ouvinte. Então você vai literalmente ouvir muitas coisas que às vezes desagrada você, que às vezes entristece você, mas que não é lixo, mas é um desabafo. Então aquela pessoa está tirando aquela carga negativa do pensamento dela, da alma dela, da consciência, e está transmitindo para você, porque ela não tem força para transmitir para o trono do Senhor. Quando você está ansioso, você deposita em quem a tua ansiedade? Não é em Cristo? Não é assim que a Bíblia ensina? Deposita no Senhor. Então, quando a gente recebe palavras, às vezes, né, de outras pessoas, a gente sabe o que fazer. Eu não levo para dentro de casa e eu não levo para ninguém, eu levo para o Senhor. Por isso que a gente ora e intercede. Por isso que Paulo nos ensina: orai e interceder. Intercede, irmãos, uns pelos outros. Cristo sabia
dizia: olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste. A igreja sofre, você sofre. Quantas igrejas que você já não passou? Que chega esses aqui que são metidos a apóstolos e tentam te afundar. E aqueles que não conseguem te afundar, eles tentam te aprisionar. E os que não conseguem te aprisionar, eles tentam de alguma maneira manter você literalmente como ouvinte e não pregador da palavra de Deus. Não é momento ainda de se pregar a palavra de Deus. Tem que aguardar. Tem mesmo. Se não souber nada, aí aguarda. Aguarda de que forma? Aguarda aprendendo. Agora é o que eu sempre falo. Você tem que colocar a sua igreja na balança. Você tem que rever a igreja que você está. Se a igreja não tem ensinamento para te ensinar, reveja onde você está. Você nunca vai crescer. Você nunca vai ser usado por Deus. Por isso que a gente não se prende em homens. Nós nos prendemos em Cristo. Vamos lá. Então esse povo sofreu porque apareceu os falsos mestres. E sofreu, trabalhasse pelo meu nome e não se cansou. O quarto: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você vê que a palavra do Senhor, ela vem clara. Ela vem dizendo assim: olha, eu te conheço, eu sei que você é um obreiro, você é uma obreira, eu sei que você trabalha na obra, eu sei que você é fervoroso, olha, eu sei que você, mesmo cansado, você está aí lutando, labutando na obra. Olha, eu sei que você põe à prova as pessoas que se acham acima de você e não são. Mas tem uma coisa: você pode fazer a obra que for, mas eu tenho, porém, contra você, que você deixou o primeiro amor. Nós não podemos deixar o primeiro amor. Primeiro amor é aquele que quando Cristo nos chama, a gente pula dessa altura, irmão. É aquele que você não aguenta e você quer falar de Jesus para todo mundo. Por isso que eu falo, existe dois tipos de pregador. Aquele que só prega para crente e aquele igual a nós, prega para todo mundo. Entre em qualquer lugar, até no centro espírita, se chamar a gente vai, dar palestra, falar do amor de Cristo. Igreja católica, apostólica romana, porque católico a gente também é, a gente só não é romano. Aí eu falei para a doutora hoje, né? Eu falei assim: doutora, dá a mão para mim? As duas. Aí ela me deu sorrindo, né? Acho que ela falou assim: o que será que ele vai fazer, né? Ela falou assim: eu vou fazer uma oração pela sua vida, eu posso? Ah, mas eu sou católica. Eu falei: eu também. Você não é evangélico? Eu falei assim: não, você já leu os evangelhos? Eu já. Você segue os evangelhos? Ah, eu sigo. Então você também é evangélico. Olha que coisa benção. Você viu que maravilha? Você acredita em Deus? Eu acredito. Então você é crente também. Só tem uma diferença: a gente não é romano. Que a gente não segue os dogmas romanos. A gente não segue dogma de homem. A gente segue o dogma do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Por isso que ali está escrito assim, ó: nós vivemos, irmão, a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. E muitos pregadores fazem com que eles sejam, pesados, fraudulentos às vezes, porque pegam um texto fora de contexto. Então nós temos que tomar ciência disso. Olha o 5. Lembra-te. Agora ele está dando um conselho, hein? Primeiro ele exaltou, né? Agora ele está aconselhando. Olha, lembra-te, pois de onde caísse, arrependa-te
e pratique as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ó, já foi falado da árvore aqui hoje, hein? Falou de novo. É para lá que nós vamos, irmão. Amém? Amém. Falta pouco, viu? Falta pouco. Mas vamos manter a esperança aí, a chama acesa, o primeiro amor aceso, tá? Não só por Cristo em primeiro lugar, por Deus em primeiro lugar, pelo Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade, mas também pelo nosso cônjuge, né? E depois o nosso cônjuge, né? A nossa família, depois a nossa família da fé, irmãos, tá? Lembra que eu falei já, né? A Bíblia Sagrada ensina o quê? Abençoa primeiro os da família da fé e faça o bem para a sua família de sangue. Quem não faz bem para a família de sangue é pecador. Você vê? E aí quem fez o mal para a família de sangue lá no passado, plantou. Hoje colhe o quê? Colhe o que plantou. Porém, quando a pessoa é de Deus, vai colher algo que vai surpreender a Deus. Porque nós precisamos dar amor. O que eu vou fazer pessoalmente? O que eu vou fazer se vier morar comigo? O que eu vou fazer se eu tiver que cuidar? Dá amor. Meu inimigo está com sede, vai beber água. Está com fome, vai comer. Mas ele vai te matar amanhã. Mas eu sei para onde eu vou, ele não sabe. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos para onde a gente vai. Quando a gente recebe Cristo na nossa vida, literalmente, irmãos, quando a gente recebe Cristo na nossa vida, nós já morreu para esse mundo. Amém? Amém. Amor, nós temos outra cantora aqui. Ó, já está assim com a cabeça, ó. Mas já vai ficando afiado, hein, irmã? Já que você chacoalhar a cabeça, né? Sejam bem-vindos, tá? Na Igreja no Lar. Olha só, meu esboço. Não era esse, tá? Era um estudo que eu ia, né, dar em primeiro. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas olha só o que Deus já falou com nós hoje, para nós finalizar. Jesus Cristo tem uma carta de amor para mim e para você. E o título dessa carta é: Volte ao primeiro amor, aonde tudo começou. Volte. Volte aonde tudo começou. É o primeiro amor. Volte no seu passado com o teu cônjuge. Primeiro amor. Lembra quando você às vezes roubava uma florzinha no meio do mato para dar para o seu amor? Pegava a florzinha do vizinho. Aí. Então, irmãos, volta ao primeiro amor. Escrevia uma cartinha, mandava uma mensagem. Na nossa época, naquele tempo lá, nem existia o WhatsApp, né? Mas a gente gostava de ficar, tudo bem. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Não, você primeiro. Não, desliga você. Não, eu não vou desligar, se você não desligar. Então vamos desligar junto. Vai, 1, 2, 3. Volta ao primeiro amor. Volta a brincar um pouco. Muito trabalho é muito enfado. Muita obra esfria o primeiro amor. Jesus Cristo está chamando a atenção do povo em Éfeso por causa do primeiro amor. Eles faziam de tudo, mas eles estavam esquecendo o primeiro amor. Pensa num
povo, tudo obreiro. Mas o primeiro amor começou a esfriar. Hoje eu sou pastor, aí eu não sou mais um servo. Pelo contrário, quanto mais você galga o ministério do Senhor, mais servo você tem que ser. Porque o pastor aí tem que ser diácono, presbítero, evangelista e ainda liderar ainda um povo. Então guarde no seu coração. Se hoje você é um obreiro, você cuida da obra. Se você é um diácono, você está crescendo. Você é um presbítero, você também está cuidando da obra. Você é um evangelista, está cuidando da obra, mas você nunca vai deixar de ser o primeiro, um diácono. E o diácono faz as coisas para todo mundo. Eu estou precisando de diácono aqui, não precisa nem água. Olha eu chamando a atenção lá. Encosta aquela porta lá, diácono. Olha só, irmãos, para nós terminar. Nem a morte, nem a vida nos separa desse amor do Senhor. Nada nos separa. Você sabia que nem o pecado nos separa do amor do Senhor? Eu já ensinei isso aqui. Tem gente que peca, igual nós somos pecadores um dia, e mesmo assim o Senhor nos ama. Viu que maravilha? Obrigado, obreiro. Olha só, irmãos, falar com Deus é um privilégio para nós, irmãos. Tem gente que não sabe o que é falar com Deus. Por isso que a gente fez um livrinho de oração, que é para ensinar muita gente. Pastor, eu não sei falar com o Senhor. Eu não sei rezar. Eu não sei orar. Eu falei, é tão fácil. Vamos fazer o seguinte, esquece o orar e o rezar. Troca uma ideia com o teu pai que te criou. Troca uma ideia. Pode ter certeza que ele vai estar do seu lado te ouvindo. Ele nunca vai deixar você em vão. Você nunca vai ficar no vácuo. O que Deus tem para você é teu e não é de mais ninguém, irmãos. Então não deixa ninguém te roubar aquilo que Deus está te dando e aquilo que Deus já te deu. Ele é fonte de poder e o seu amor não tem limite. Não se perca dentro da casa, não se perca dentro da obra. Olha, foi dito hoje, da obra do Pai. Você viu como que o Espírito Santo age? Desde o início. Ele só foi testificando até o final. Ele sabe que a gente ama e ama fazer as coisas para Ele. Mas o que Ele quer realmente é que nós voltemos ao primeiro amor. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, viu? Menino esforçado. Irmãos, olha só. É que o pastor falou da passagem de Apocalipse, e tem uma música que ela fala tudinho, que o pastor falou. Aí, só que não tem playback. Não, eu não consegui achar ela em playback. Eu vou cantar ela a capela. Amém. Aí eu vou pedir para os irmãos fecharem os olhos e escutarem, porque a letra é realmente muito bonita. E vai falar com a gente porque são as palavras de Apocalipse. Então faz uma oração para agradecer o culto, agradecer a vida dos irmãos, e aí você já ouve. Convido todos os irmãos a fazerem uma oração comigo e que a gente possa colocar toda a nossa intenção para que ela chegue até o Pai, no seu mais alto e sublime trono. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, seu Filho amado, nosso Rei Jesus Cristo, Rei da Glória, que nos concede essa rica oportunidade de podermos estarmos unidos em uma só oração e em uma só voz, clamando, Senhor, para que tuas bênçãos e a tua direção da tua santa palavra possa nos conduzir ao caminho da vida. Que em nome do seu Filho amado, nosso Rei Jesus Cristo, que deu sua vida e que nos intercede pelo Senhor em cada ato ao qual fazemos, e que não vê como o homem vê,
mas sim a intenção do coração, possa, Senhor, nos conceder a misericórdia, que possa nos conceder o favor imerecido a qual temos. Cristo Jesus, nós te amamos. Gratidão, Senhor. Que a Tua palavra esteja na nossa mente e no nosso coração. E que a gente aprenda a todo dia te honrar de coração e alma, e não somente aos lábios, Senhor. Que a gente aprenda a ser Teu amigo, a ser Teu filho, a andar contigo e fazer as obras a qual o Senhor fez aqui. E que possamos ensinar e ajudar todos os caídos sem perguntar a quem, porque a sua dor não é diferente da minha e a sua alegria também não. Todos nós somos um. Amém. Ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, eu darei do maná e uma pedra com um novo nome, que só quem recebe saberá. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que anda em meio a castiçais de ouro. Eu conheço você e escolhi. Eu creio, em nome de Jesus. Ao que vencer, eu darei poder sobre as ações e as regerás. Eu lhe darei a estrela da manhã. O que vencer será vestido de branco, e eu mesmo confessarei diante dos anjos e de meu Pai. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que anda em meio a castiçais de ouro. Eu conheço você e escolhi. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por teu zelo eu te guardarei. Aleluia. Do dia mau que há de vir sobre o mundo, quem tem ouvidos ouça o que ele diz. Quem tem ouvidos ouça o que ele diz. Deus está falando agora. Quem tem ouvidos ouça o que ele diz. Ao que vencer, eu assentarei comigo no meu trono, como com o meu Pai estou. O que vencer será a coluna do templo, sobre ele escreverei, e do templo nunca sairá. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que anda em meio a castiçais de ouro. Eu conheço você e lhe escolhi. Glórias a Deus. Diante de ti
uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por teu zelo eu te guardarei do dia mau que há de vir sobre o mundo. Quem tem ouvido os outros, ele diz: do outro lado está a casa onde habitarei, a morada que ele preparou para mim. Eu me revesti do santo e não sofrerei o engano da segunda morte. O caminho se abriu diante de ti, pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por teu zelo eu te guardarei no dia mau que há de vir sobre o mundo. Quem tem ouvidos ouça o que ele diz. Quem tem ouvidos ouça o que ele diz. Deus está falando agora. Quem tem ouvidos ouça o que ele diz. O Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem vem, dizem vem. E aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós aqui agradecemos a presença de todos. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua família e a todos que acompanham a igreja no lar, e que vocês possam receber agora, em nome do Senhor Jesus, a bênção apostólica do pastor Marcelo Augusto. Amém. Amém, irmãos? Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que somos a amada igreja viva do Senhor. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe o seu lar.